Você está prestes a ouvir não é uma coincidência. Não é um vídeo aleatório que aparece no seu feed, nem uma mera curiosidade que chamou a sua atenção. Este é um chamado divino. Uma convocação do próprio céu. Eu estou falando com você, aquele que tem vagado entre a confusão e o despertar, aquele que sente que algo por dentro está se rompendo, mas não consegue dar nome a isso. O que você está sentindo agora não é caos, é o som da restauração se aproximando. Há uma razão pela qual o seu coração acelera quando você ouve a palavra unção. Há uma razão pela qual a imagem da sua coroa, o seu cabelo, a sua identidade, a sua autoridade espiritual, tem estado sob tanto ataque. Você foi escolhido, mesmo antes de saber o que isso significava. Você carrega algo sagrado, um símbolo da marca do céu sobre a sua vida. E, no entanto, o inimigo tem trabalhado em silêncio, fio por fio, para fazer você esquecer o que eu coloquei em você, para fazer você negligenciar o que eu consagrei. Eu vejo os momentos em que você olhou no espelho e se sentiu desconectado de si mesmo. Os momentos em que o cansaço cobriu a sua luz, quando o reflexo já não lembrava quem você era. Mas esta noite, eu vim para descobrir o que estava oculto, para quebrar as correntes do esquecimento, para restaurar o escudo que é a sua coroa espiritual. Você tem vestido a dor como se fosse normal, mas eu digo a você, este não é quem você é. Você foi chamado para brilhar, não para se esconder. Fique comigo até o fim desta mensagem. Porque antes que este encontro termine, você entenderá por que o seu cabelo não é vaidade, mas memória, não aparência, mas legado, não mera matéria, mas revelação. Eu revelarei o mistério dos fios que conectam você ao meu trono, as linhas invisíveis de autoridade que o mundo não vê, mas o inimigo teme. Por muito tempo, as vozes desta era disseram para você cortar o que eu estabeleci, para desgastar o que deveria protegê-lo. Mas esta noite, eu estou restaurando o seu destino, fio por fio, palavra por palavra. Não saia. Não permita que a distração roube este momento. Porque nos próximos minutos, eu abrirei o arquivo do céu e mostrarei quem você realmente é. Você não está esquecido, você não é comum, e você não está impotente. Você carrega uma coroa espiritual e, com ela, um convite divino, para acordar, para se levantar, para receber novamente o que tem sido seu desde o princípio. Se você pode sentir esta presença agora, pause. Respire. E ouça. Porque eu, o Senhor seu Deus, estou falando diretamente com você. E quando você chegar ao fim desta mensagem, você não apenas entenderá a razão por trás do ataque, você carregará a autoridade para acabar com ele. Fique até o fim, pois nesta revelação reside a sua renovação, o seu alinhamento, a sua bênção e a sua nova vida. Você tem caminhado por dias que parecem pesados, não é? Há manhãs em que você acorda e algo no seu espírito se sente apagado. Você olha para si mesmo, mas o reflexo não corresponde ao que você sente lá no fundo. É como se a sua identidade, a própria memória de quem você é em mim, estivesse escorregando silenciosamente, fio por fio. Você tentou se segurar, continuar a brilhar, mas o inimigo foi paciente. Ele nem sempre vem com barulho ou ataque visível, às vezes, ele trabalha em silêncio, sussurrando através da exaustão, através da comparação, através de pequenos compromissos que parecem inofensivos, mas carregam um peso espiritual. É assim que ele começa a desgastar os escolhidos, não destruindo-os de uma vez, mas convencendo-os a esquecerem a sua coroa. Eu vejo a fadiga por trás dos seus olhos. Os dias em que você sente uma ressaca espiritual, como se algo sagrado tivesse sido drenado de você. As noites em que você rola a tela no barulho do mundo, procurando o significado, mas todo som o deixa mais vazio.
Esse vazio não é aleatório, é o design do inimigo. Ele sabe que, se puder confundir a sua identidade, ele pode quebrar a sua autoridade. Ele sabe que se você esquecer que o seu cabelo, os seus fios, o seu símbolo de consagração, representam a sua unção, então você caminhará pela vida desconectado do seu propósito divino. Você se lembra de quando se sentia poderoso na oração? Quando a minha presença enchia o seu quarto como uma tempestade de paz, quando as suas palavras carregavam peso no reino espiritual. O que aconteceu com esse fogo? O inimigo tem tentado convencer você de que ele se apagou naturalmente, que as estações mudam, que talvez você simplesmente amadureceu e se tornou menos emotivo. Mas isso é uma mentira. O que realmente aconteceu foi sutil. Você começou a negligenciar o que o céu havia ungido. Você começou a tratar a sua coroa, tanto física quanto espiritualmente, como algo comum. E nesse momento, uma porta se abriu. O ataque começou. Foi nos momentos que você chamou de autocuidado, mas que pareciam mais autoperca. Foi nas decisões que você tomou para se encaixar, quando silenciou o meu sussurro pelo aplauso do mundo. O inimigo usou a pressão da cultura para convencer você de que a sua coroa era vaidade, que a sua unção estava desatualizada, que a sua consagração era desnecessária. Mas veja bem, cada fio do seu cabelo não é meramente aparência, é um símbolo, um escudo, uma memória do meu pacto com você. O inimigo sabia que, se ele pudesse fazer você esquecer isso, você começaria a questionar o seu chamado, o seu destino, o seu valor. E assim, a confusão entrou. Você começou a sentir tentações que não faziam sentido. Pensamentos que não eram seus. Fardos que não lhe pertenciam. Você começou a esconder o que antes era sua marca de autoridade, a cobrir o que antes era o seu estandarte de identidade. Você disse, eu simplesmente não me sinto mais eu, sem perceber que era exatamente isso que o inimigo queria, separá-lo do seu verdadeiro eu, do reflexo do céu que eu coloquei dentro de você. Você foi chamado antes do nascimento, escolhido antes de dar o seu primeiro suspiro, e, no entanto, ultimamente, parece que a sua voz perdeu o poder. Como se as suas orações ecoassem de volta vazias. Você se sente visto, mas não notado, cercado, mas isolado. Essa sensação não é apenas emocional, é espiritual. É o resíduo de fios que o inimigo atou à sua alma através da distração, do medo e da dúvida. Fios destinados a drenar a sua unção, a silenciar o seu rugido. Há uma razão pela qual eu estou trazendo isso à luz. Porque o ataque contra a sua coroa não tem sido apenas sobre o seu cabelo, tem sido sobre a sua autoridade. Todo sussurro que diz que você é comum é uma corrente projetada para desconectá-lo do trono. Toda vez que você se sentiu tentado a cortar partes de si mesmo para ser aceito, o inimigo celebrou mais um fio rompido. Ele quer que você esqueça que o seu cabelo é mais do que biologia, é o símbolo da minha marca, um lembrete visível de que você é meu, consagrado e marcado para o destino. Pense em quantas vezes você quase deu o passo para o seu avanço, mas sentiu algo invisível puxá-lo para trás. Essa hesitação, essa dúvida repentina, essa fadiga inexplicável, nunca foi natural. Era o resíduo de uma guerra espiritual invisível. Você esteve sob um cerco silencioso, e ele tem atacado não o seu corpo, mas a sua confiança, a sua clareza, a sua força. Você pensou que estava apenas cansado, mas, na verdade, o inimigo estava mirando na própria antena do seu espírito, o lugar por onde a minha revelação flui. E por causa disso, você começou a questionar não apenas o seu propósito, mas o seu valor. Você se perguntou, talvez eu não seja mais escolhido, e talvez eu tenha perdido a minha chance.
Você olhou para os outros e pensou que eles carregavam o que você perdeu. Mas, filho, ouça-me claramente, você não perdeu. A unção ainda está sobre você. A coroa ainda repousa na sua cabeça, mesmo que você não consiga sentir o peso dela agora. O inimigo pode distrair, mas ele não pode destruir o que eu decretei. O que ele pode fazer, no entanto, é fazer você esquecer. Ele pode fazer você viver abaixo da sua herança, caminhando como se fosse comum quando você nasceu para carregar autoridade. Você vê agora como as táticas dele são sutis? A fadiga que o impede de orar. As vozes que o fazem se sentir indigno. A confusão que lhe diz para parar de se importar com o que uma vez disse para você guardar. Tudo isso leva a um propósito: fazer você se desconectar da sua identidade, fazer você abandonar a sua coroa, silenciar a sua unção. Mas eu estou expondo isso esta noite. Eu estou descobrindo as correntes, uma por uma, para que você veja a verdade. Você não tem perdido o poder, você tem estado sob ataque. E uma vez que você o reconhecer, você entenderá que isto não é castigo, é guerra espiritual. É a tentativa do inimigo de esconder o que eu estou prestes a revelar. Ele tentou convencer você de que os seus fios não se conectam mais ao céu, que as suas orações não são ouvidas. Mas eu digo a você, todo sussurro que você já proferiu chegou ao meu trono. Toda lágrima foi registrada. Em todo momento em que você quase desistiu, eu estive ao seu lado, observando o inimigo apertar os seus fios, mas eu nunca o deixei. Você passou por estações em que pensou: Deus, tu estás mesmo aqui? E eu estava. Você estava simplesmente sob a neblina da exaustão espiritual, um desgaste projetado para fazer você esquecer que você ainda tem uma coroa, que a sua unção ainda brilha, que você ainda tem autoridade para falar na tempestade. Mas agora, a neblina está se dissipando. A luz está voltando. A revelação está prestes a vir. Fique acordado. Vigie. Porque o mesmo lugar onde o inimigo tentou tirar a sua identidade é o lugar onde eu restaurarei o seu destino. O que ele tentou enterrar na confusão, eu ressuscitarei em clareza. E o que você pensou estar perdido se tornará o seu testemunho. Você não está quebrado, você está sendo reconstruído. Você não está esquecido, você está sendo chamado novamente. E nesta restauração, você entenderá por que eu disse que o seu cabelo, os seus fios, a sua coroa, não são vaidade, eles são memória, legado e escudo. Você está parado na beira da revelação. Você está a momentos de entender o poder que você ainda carrega. E uma vez que você ouvir, uma vez que você despertar, nenhum inimigo, nenhum ataque, nenhuma corrente fará você duvidar da sua identidade novamente. Agora que você entende a raiz da batalha, é hora de despertar. Eu não revelei a estratégia do inimigo para que você temesse, mas para que você se levantasse em autoridade. A mesma área onde o ataque começou será o mesmo lugar onde a sua restauração se iniciará. O inimigo tocou a sua identidade, mas eu usarei essa ferida como uma porta de entrada para a renovação. Ele tentou silenciar o significado da sua coroa, mas eu a farei falar novamente. Pois eu não apenas reparo o que foi quebrado, eu o realinho ao seu padrão divino. Ouça-me, o seu cabelo, os seus fios, a sua coroa, nunca foram apenas naturais. Eles são símbolos espirituais do que eu coloquei dentro de você. Eles carregam a sua memória, o seu legado e o eco da sua unção. Você não está sendo chamado a idolatrá-los, mas a entender o que eles representam, o seu pacto. Eu santifiquei a sua cabeça porque é o lugar por onde o meu óleo flui. E o que flui da cabeça alcança todo o corpo. Se o inimigo corrompe o topo,
O resto enfraquece. É por isso que a sua batalha começou na coroa, no seu senso de identidade, no seu reflexo. Deixe-me perguntar, quantas vezes você sentiu o impulso de mudar a si mesmo para se encaixar, de abandonar o que o tornava distinto, apenas para ser aceito? E se isso nunca foi sobre estilo, mas sobre identidade espiritual? E se esses impulsos não foram estéticos, mas um reflexo de uma guerra espiritual invisível? O inimigo sabe que a coroa é um escudo, e se ele puder remover o símbolo, ele pode desconectar a autoridade. Mas quando você a retoma, quando você começa a honrar o que o ungi, você realinha o seu espírito com a frequência do céu. É por isso que eu estou chamando você para olhar novamente para a sua coroa, não com vaidade, mas com revelação. Para tratá-la como o solo sagrado, como o reflexo exterior de um pacto interior. Porque quando você começa a guardar o que eu consagrei, você abre um portão de clareza. Você para de se ver como o quebrado e começa a se reconhecer como o escolhido. Você começa a caminhar com a consciência de que carrega autoridade, de que está marcado pelo destino, de que não foi feito para se esconder, mas para brilhar. Nesta próxima estação, eu não estou pedindo para você reconstruir a sua confiança no espelho do mundo, mas no meu. Você deve aprender a ouvir novamente a voz que vem do meu trono, não das opiniões dos outros. Haverá momentos em que o inimigo tentará sussurrar, é só cabelo, é só estilo, não importa. Mas você saberá a verdade. Você se lembrará de que o seu cabelo não é apenas cabelo, é um símbolo da minha unção, um testemunho visível do que eu coloquei sobre a sua vida. No momento em que você honra o que eu dei, você começa a brilhar com nova força. E é aqui que o arbítrio moral começa. Você não pode servir tanto à ilusão quanto à verdade. Você não pode dizer que é ungido e tratar a sua coroa como comum. A maneira como você cuida do que eu santifiquei revela a profundidade da sua obediência. Não se trata de vaidade, trata-se de alinhamento. Não se trata de regras, trata-se de revelação. Quando você cuida da sua coroa, você está cuidando do seu chamado. Quando você protege o que o inimigo tentou desgastar, você declara ao reino espiritual, eu me lembro de quem eu sou. Você vê o padrão agora? Toda vez que você se afastou do que eu consagrei, a confusão entrou. Mas toda vez que você retornou à reverência, a proteger a sua coroa espiritual, a paz seguiu. Isso não é coincidência. Isso é alinhamento. O inimigo trabalha através da distração, eu trabalho através da lembrança. Eu não preciso que você execute, eu preciso que você se lembre. Porque a lembrança restaura a autoridade. Se você quer quebrar as correntes, deve começar por reclamar a sua identidade em mim. Isso significa restabelecer as suas prioridades, honrando a sua coroa, o seu chamado, a sua unção. Fale vida sobre o que você negligenciou. Abençoe os fios do seu ser, o espiritual e o físico. Ore sobre a sua cabeça, unga-a com óleo, e declare, este é o meu cobrimento, esta é a minha marca, esta é a minha herança. Toda declaração que você faz em fé envia tremores ao reino invisível. O inimigo teme um crente que se lembra. E eu pergunto a você agora, o que aconteceria se você começasse a viver como se a sua unção fosse visível novamente? O que mudaria se você tratasse o seu reflexo como sagrado, se falasse consigo mesmo como eu falo com você? Se você olhasse para o seu cabelo, a sua coroa, e dissesse, este é um símbolo da autoridade do céu sobre a minha vida? Você vê como toda a sua postura mudaria? Como as suas palavras ganhariam força, como a sua mente recuperaria a clareza. Eu estou restaurando a sua memória das coisas divinas. Eu estou despertando a antena do seu espírito que estava enterrada sob o barulho.
Quando você começa a honrar a sua coroa, a revelação voltará a fluir. Os sonhos retornarão. A oração voltará a ser fluida. A neblina se dissipará. Você começará a sentir o óleo, aquela unção invisível, fluindo mais uma vez da sua cabeça para a sua vida. Isso não é imaginação, isso é alinhamento. Veja bem, eu nunca o deixei, eu estava esperando você se lembrar. Esperando você parar de procurar aprovação externamente e começar a procurar revelação internamente. Você sempre foi chamado, sempre foi escolhido, sempre foi marcado pelo destino. O inimigo tentou convencer você do contrário porque ele sabe que um crente ciente da sua identidade é imparável. Uma vez que você vira sua coroa pelo que ela realmente é, você nunca mais se curvará à confusão. Então, eu pergunto a você, você está pronto para assumir a responsabilidade pela sua unção? Você está pronto para se levantar e declarar, a minha coroa pertence ao céu? Porque quando você o faz, o ataque perde o seu poder. Quando você o faz, as correntes caem. Quando você o faz, eu posso liberar o próximo nível de bênção, de renovação, de força que eu tenho guardado para você. Isto não é um discurso simbólico, é um momento divino. Você está parado entre o esquecimento e a restauração. Escolha a lembrança. Escolha a honra. Escolha o alinhamento. Porque no momento em que você escolhe, a atmosfera ao seu redor mudará. O que estava oculto virá à luz. Os mesmos fios que o inimigo tentou romper se tornarão os cordões que o levantam. E em breve, você entenderá por que eu o trouxe aqui. Porque esta revelação não é apenas sobre você, é sobre cada alma conectada à sua obediência. Quando você se levanta, outros se levantam. Quando a sua coroa brilha novamente, ela se torna um escudo para aqueles ao seu redor. A sua autoridade cria cobertura. A sua unção gera liberdade. A sua restauração se torna a libertação deles. Esse é o mistério que eu estou revelando a você agora. A chave oculta do design do céu. Quando você honra o que eu coloquei sobre a sua cabeça, eu libero o que estava armazenado nas suas mãos. Quando você guarda a coroa, eu multiplico o seu destino. Quando você vive como alguém que se lembra, eu derramo mais do que você pode conter. Observe atentamente. Pois a próxima parte desta revelação desvendará as bênçãos que vêm quando você se alinha novamente com o meu trono. Quando o coração retorna à sua fonte, o céu começa a se mover. Todo ato de lembrança, todo momento em que você olha para o seu reflexo e sussurra, eu sou escolhido, torna-se uma chave que destranca os portões da restauração. Você caminhou pelo fogo do esquecimento, mas agora eu estou trazendo você para o rio da lembrança. Você não viverá mais como alguém que adivinha o propósito, você caminhará como alguém que sabe. No momento em que você honra a sua coroa, você se realinha com o seu destino, e o fluxo da minha unção começa a se mover novamente do trono para a sua vida. Isso não é imaginação, isso é ativação. Você sentirá isso, primeiro como um sussurro, depois como uma onda. Os seus pensamentos ganharão clareza, o seu espírito recuperará a força, e a neblina que o seguiu por tanto tempo começará a se dissipar. O mesmo lugar que antes estava sob ataque se tornará um canal de revelação. Os mesmos fios que o inimigo tentou romper se tornarão símbolos da sua autoridade. Eu estou vestindo você novamente na sua identidade divina. Você não viverá mais escondido sob as sombras da confusão. Você se levantará, coroado na memória do propósito do céu, carregando a fragrância da sua unção em todo lugar por onde você caminha. Eu declaro a você, as correntes que prendiam a sua confiança estão caindo agora. Os fios do medo e da comparação estão sendo cortados pela minha mão.
Por muito tempo, o inimigo sussurrou que você estava atrasado, que havia perdido seu momento, mas eu digo que esta é a hora da renovação. A estação do silêncio está terminando. O manto de autoridade que você sentiu escorregar está voltando mais forte do que antes. Você não apenas se lembrará de quem você é, você viverá como o chamado, como o escolhido, como o ungido. E eu o confirmarei através de sinais que você não poderá ignorar. Você começará a ver a evidência da minha bênção em áreas que você pensava serem estéreis. Portas que estavam seladas começarão a se abrir silenciosamente, naturalmente, como se estivessem esperando por este realinhamento. Conversas que antes o drenavam de repente carregarão paz. Pessoas que o ignoravam começarão a vê-lo através de novos olhos, porque a marca da minha unção estará visível novamente. Você não terá que explicar, a sua coroa falará por você. Eu estou curando não apenas a sua identidade, mas a sua percepção. Eu estou removendo a poeira dos seus olhos espirituais para que você possa ver a si mesmo como o céu o vê. Você caminhará de forma diferente. Você falará com confiança renovada, não arrogância, pois a sua confiança nascerá da consciência de que você é escolhido, de que você está sob cobertura divina, de que você carrega uma autoridade que não pode ser imitada ou substituída. Quando você entrar em ambientes, a luz o seguirá, não pelo que você veste, mas por quem você é. Não tema as memórias dos seus erros passados. Eu as transformarei em legado. Toda lágrima que caiu nas suas noites de confusão foi armazenada como semente. E agora a chuva da restauração está chegando. Eu regarei esses lugares ocultos na sua alma e, deles, crescerão sabedoria, discernimento e favor. Você começará a discernir as coisas espirituais com facilidade novamente, a revelação não parecerá distante. Ela virá naturalmente, como um riacho retornando ao seu curso. E ouça-me claramente, o inimigo tentará mais uma vez sussurrar que esta renovação é temporária, que ela se apagará como antes. Mas eu digo a você, desta vez é diferente, porque agora você entende. Você não está mais vivendo inconsciente do ataque, você está vivendo em autoridade sobre ele. Você viu o padrão e escolheu a lembrança. Desta vez, os fios da sua identidade estão sendo tecidos pela minha mão, não pela do mundo. Desta vez, a sua coroa não será abalada, pois está ancorada na obediência e selada com unção. Eu estou enviando um vento de libertação sobre você, um sopro do meu trono que despertará tudo o que estava adormecido dentro de você. As ideias voltarão à vida. Os sonhos que você pensava estarem perdidos reaparecerão em nova forma, purificados e refinados. Você criará com um propósito. Você falará com convicção. Você se moverá com paz. Pois a minha bênção não é apenas externa, é transformação interna. Haverá dias em que você sentirá o peso do antigo tentando retornar, a fadiga, a dúvida, a pressão silenciosa para esquecer. Mas nesses momentos, coloque a mão sobre a sua cabeça e lembre-se, eu sou coroado. Eu sou coberto. Eu sou ungido. Esse único ato liberará a minha presença sobre você. Ele lembrará ao reino espiritual que você está sob um pacto divino. Nenhum inimigo pode cruzar essa linha. O escudo da sua coroa é mais poderoso do que qualquer ataque, porque ele carrega a minha marca. A partir de hoje, a sua identidade não será mais moldada pela opinião, mas pela revelação. Você não perseguirá mais a afirmação o encontrará. Você não será mais drenado pelo barulho dos outros, você carregará uma força tranquila que acalma a atmosfera. Você não temerá mais ser mal compreendido, a sua unção falará mais alto do que explicações.
Pois aqueles que são verdadeiramente meus nunca precisam provar, eles simplesmente brilham. Eu também estou restaurando a beleza da sua coroa, tanto no natural quanto no espírito. Você notará mudanças até mesmo no seu reflexo. A maneira como você olha para si mesmo mudará, porque a maneira como eu olho para você nunca mudou. Você começará a se sentir conectado novamente ao seu corpo, ao seu chamado, ao seu destino. Essa conexão não é vaidade, é harmonia. Quando você honra o que eu criei, você alinha o céu e a terra dentro de você. E quando isso acontece, a bênção flui sem resistência. Prepare-se, pois eu estou prestes a derramar novo óleo, unção fresca que tocará todas as áreas da sua vida. Você encontrará favor em lugares que antes o rejeitaram. Você recuperará oportunidades perdidas, não como repetição, mas como elevação. O que foi atrasado agora será acelerado. O atraso do inimigo tinha a intenção de desanimá-lo, mas eu estou transformando-o em preparação divina. Toda estação de espera foi uma estação de refinamento e, agora, você verá por que levou tempo. E esta é a minha promessa para você: a sua obediência nas pequenas coisas abrirá portões gigantescos. À medida que você honra a sua coroa, eu honrarei os seus passos. À medida que você protege o que eu consagrei, eu protegerei o que você ama. À medida que você permanece alinhado com o trono, eu alinharei tudo ao seu redor: relacionamentos, propósito e provisão. Você passará da luta para o fluxo, da confusão para a clareza, do cansaço para a força. Você acordará com paz, não ansiedade. Você dormirá sem o peso do esqueci. Você começará a ouvir a minha voz claramente novamente, não como um trovão distante, mas como um sussurro íntimo e quieto guiando as suas decisões. O seu discernimento se aguçará. Você saberá quando falar e quando ficar em silêncio, quando se mover e quando esperar. Eu estou ensinando você a governar com sabedoria, pois um verdadeiro rei e rainha do espírito não são barulhentos, eles são firmes. E até mesmo seu entorno começará a refletir a renovação dentro de você. Os lugares que antes pareciam escuros se iluminarão. O peso na sua casa se dissipará. A própria atmosfera mudará, porque a coroa da minha presença repousa sobre você. O inimigo a reconhecerá e recuará. Aqueles ao seu redor a sentirão e serão atraídos para a paz. Você se tornará um testemunho vivo do que acontece quando alguém se lembra de quem é em mim. Não se surpreenda quando as pessoas perguntarem: o que mudou em você? Diga a elas: eu me lembrei da minha coroa. Porque essa é a verdade: quando você se lembra, todo o resto se realinha. Eu usarei a sua restauração para despertar outros. Você se tornará um portador de cura, um mensageiro de libertação, uma vasilha de bênção. E aqueles que antes duvidavam do seu propósito testemunharão o brilho inegável da minha unção na sua vida. Você está entrando em uma estação de porção dobrada, força dobrada, clareza dobrada, bênção dobrada. Mas, acima de tudo, você está entrando na paz que vem do alinhamento. Chega de guerra interior. Chega de desconexão entre o seu reflexo e o seu espírito. Você está completo. Você está coberto. Você está coroado. E a partir deste momento, todo fio, toda mecha, todo pensamento se lembrará do seu propósito. Pois o seu cabelo, a sua coroa, a sua identidade, eles não estão mais sob ataque, mas sob a graça. Eu estou selando isso com a minha promessa: o que eu restaurei não pode ser roubado novamente. Então, levante-se, meu escolhido. A luz está sobre você. O mundo verá em breve a evidência do toque do céu na sua vida. Pois eu, o Senhor, o falei,
e está feito. Pai, eu venho diante do teu trono agora, neste momento divino e sagrado, para me alinhar novamente com o que tu falaste. Eu deponho a confusão, o medo, a autossabotagem, e busco a lembrança. Eu estou sob o teu olhar, sabendo que não estou esquecido. Tu me chamaste pelo nome, tu me escolheste antes da fundação do mundo. Tu colocaste uma coroa sobre a minha cabeça e a selaste com a tua unção, e agora eu devolvo a ti o que o mundo tentou tirar. Senhor, eu me lembro da tua palavra em Isaías 61:3, tu dás uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de luto. E assim, eu a recebo. Eu recebo beleza onde antes eu sentia vergonha. Eu recebo alegria onde a tristeza antes governava. Eu recebo renovação, não pelo meu esforço, mas pela tua misericórdia. Eu unjo a minha cabeça, como no Salmo 23:5, onde tu declaras: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso não é simbólico, é real. Tu estás restaurando a minha identidade, a minha autoridade, a minha coroa espiritual. Eu me lembro das palavras de Juízes 16:22, quando o cabelo de Sansão começou a crescer novamente depois de ser cortado. Os seus fios não eram vaidade, eram memória e legado do teu poder. Assim também, Senhor, que os fios da minha vida cresçam novamente. Que cada mecha da minha unção retorne mais forte. Que cada fio rompido seja novamente tecido pelas tuas mãos, até que o meu reflexo carregue novamente a marca do teu destino. Tu disseste em 1 Pedro 2:9 que eu sou geração eleita, sacerdócio real. Eu declaro isso sobre mim mesmo agora. Eu sou realeza não por quem eu sou, mas por quem tu és em mim. A minha coroa não é feita de ouro ou vaidade, é feita de obediência e graça. Eu nunca fui comum, eu fui separado. E embora o inimigo tenha tentado atacar a minha identidade, tu usaste até mesmo isso para revelar a minha autoridade. Senhor, tu prometeste em Joel 2:25, eu lhes restituirei os anos que o gafanhoto comeu. Eu recebo essa restauração agora, restauração de tempo, de paz, de força, de clareza. Toda estação que parecia desperdiçada agora dará fruto. Todo ataque oculto se tornará um testemunho da tua proteção. O inimigo pensou que estava me silenciando, mas tu estavas me ensinando a ouvir. Tu estavas me preparando para ouvir a frequência do céu novamente. Eu retorno ao que tu estabeleceste em mim antes mesmo de eu saber o teu nome. Eu retorno à coroa que tu colocaste sobre a minha cabeça. Eu retorno ao chamado que tu sussurraste ao meu espírito quando ninguém mais estava ouvindo. Eu retorno, não a quem eu era, mas a quem eu sempre fui destinado a ser. Que a unção flua novamente. Que ela me cubra como no Salmo 1:332, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce. Que ela desça da minha coroa às profundezas da minha alma, até que eu esteja alinhado novamente com o teu trono. Pai, eu levanto esta oração como um ato de obediência. Eu declaro que a minha vida não está mais sob o poder do ataque, mas sob o selo da unção. O meu cabelo, os meus fios, o meu próprio ser, tudo que representa a minha identidade, está agora sob a tua mão. Eu te peço para soprar sobre mim novamente, para despertar todo dom adormecido, toda visão silenciada, todo chamado oculto. Deixa-me caminhar na força da lembrança divina. E agora, Senhor, eu escolho. Eu escolho proteger o que tu consagraste. Eu escolho honrar a minha coroa como um símbolo do teu pacto. Eu escolho caminhar na autoridade que vem somente de ti. Que o teu Espírito habite ricamente em mim, restaurando a minha clareza, despertando o meu destino e me mantendo alinhado em obediência. Esta é a minha declaração, eu não estou mais perdido.
Eu sou ungido. Eu sou escolhido. Eu sou coberto pela graça. A minha coroa brilha novamente, e os meus fios se lembram do seu propósito. E assim como eu disse antes, Senhor, o que tu restaurares, eu honrarei. O que tu deres, eu guardarei. Pois esta coroa não é apenas minha, é a tua marca, o teu selo, a tua promessa repousando sobre mim. No nome de Jesus, que é o eterno Rei, eu selo esta oração. Amém. Agora, antes de você deixar este momento sagrado, ouça atentamente. O que aconteceu aqui não foi apenas emoção, foi revelação. O céu falou ao seu espírito, e os fios da sua identidade foram reconectados. Você não é a mesma pessoa que começou esta mensagem. Você se lembrou da sua coroa, e essa lembrança é o início de um novo destino. O inimigo esperava que você assistisse a isso e esquecesse, mas eu digo, você se lembrará. Você caminhará de forma diferente. Você carregará a sua unção com autoridade silenciosa, com santa confiança, com a paz que só vem do alinhamento. Guarde o que você recebeu. Não deixe que o barulho do mundo roube a clareza que eu acabei de restaurar dentro de você. Toda vez que você tocar a sua cabeça, lembre-se, eu sou ungido. Eu sou escolhido. Eu sou coberto. Que este seja o seu selo, a sua marca de pertencimento ao céu. Você está caminhando sob um pacto renovado, e desta vez, você não o perderá para a distração ou o medo. Desta vez, você sabe quem você é. E agora, eu o envio adiante, não vazio, mas transbordante. Vá com a sua coroa espiritual erguida. Vá como alguém que foi confiado com uma mensagem, que a identidade é sagrada, que a unção é real, que o céu nunca esquece os seus. O mundo precisa ver como é a restauração divina através de você. Que o seu brilho seja testemunho. Que a sua força seja evidência. Que a sua paz fale mais alto do que as suas palavras. Antes de ir, eu o convido a marcar este momento. Escreva nos comentários como um ato de concordância com o céu, eu sou coroado. Que essas palavras selam este encontro. E se você sente o peso desta verdade no seu espírito, compartilhe esta mensagem com alguém cuja identidade está sob ataque, alguém que precisa se lembrar da sua coroa também. O inimigo trabalha em silêncio, mas agora, a voz da verdade deve ecoar mais alto. Volte amanhã para a próxima revelação, porque isto é apenas o começo. Há mais que eu revelarei sobre o seu chamado, a sua autoridade e a próxima camada de bênção que eu preparei. Não perca. Cada palavra que você recebe constrói mais um fio no tecido da sua unção. Mantenha-se conectado. Mantenha-se acordado. E enquanto você segue, saiba disto, eu, o Senhor, coloquei a minha mão sobre a sua cabeça. Eu selei a sua coroa. Você está protegido. Você está coberto. Você é meu. Caminhe em clareza, mova-se em força e viva em alinhamento com o seu destino divino. O inimigo ainda pode tentar, mas agora você conhece a verdade, e a verdade não pode ser desaprendida. Vá em paz, meu escolhido. A sua identidade está restaurada, a sua unção renovada, a sua coroa brilhando novamente sob a luz do meu trono. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda.
Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.